Olá pessoal, sejam bem-vindos para o Comportamento Cast, agora com um convidado externo, né, o Vitor, um grande parceiro nosso da empresa Control Stop, e que trabalhando juntos em um grande cliente nosso, né, a gente acabou tendo a parceria que derivou até o meu CPTO nessa parceria. E o Julião aqui, de nosso diretor de operações, fundador da Comportamento. Vitor, seja bem-vindo aqui, né, e fique à vontade para fazer sua apresentação. Uma alegria estar aqui e vou declarar, não vim aqui só por causa do pão de queijo, mas que ajuda. Muito gostoso. Então, o Odilon estava lembrando, a gente se conheceu alguns anos atrás num grande fabricante de papel e celulose, e que esse fabricante olhou para a gente e falou: nossa, vocês fazem um negócio legal, tem uma empresa que também faz um negócio legal e vocês têm um jeito parecido de pensar aí. E deu match, né? Porque parece que não tem negócio ruim com gente boa e não tem negócio bom com gente ruim, né? E aqui eu acho que a gente acabou se conectando muito nessa coisa de objetivo, de forma como a gente enxerga o trabalho, de forma como a gente enxerga o mundo, de forma como a gente enxerga os negócios, né? Rapidamente, Control Stop é uma solução que faz a gestão uma gestão visual das paradas de manutenção. Basicamente isso. Na verdade, é um grande checklist associado a cronograma, e a gente faz esse trabalho principalmente nas paradas de manutenção, que tem um número enorme de atividades num curto espaço de tempo, e a gente faz a gestão do avanço de tudo isso. É uma solução que integra um aplicativo mais um dashboard interessante, que a gente se conecta no ambiente da empresa e devolve isso atualizado em tempo real também, tá? E é legal, Vitor, porque uma das maiores atuações, logo no início da Comportamento, e eu presenciei isso e fiz parte desse processo, foram a nossa assessoria a paradas de manutenção, né? E é um desafio muito diferente. A maior parte do podcast nosso aqui, das conversas, dos vídeos, no nosso YouTube, a gente tem lá falando de cultura de segurança, projetos de médio e longo prazo. E a parada desafio é completamente diferente, né? Ao invés de cultura, a gente fala de clima, que já muda tudo, né? E aí tem uma intensidade muito grande. Foi um prazerão trabalhar contigo lá. Júlio, dá um contexto do ponto de vista de clima de segurança, da importância de ter um sistema como o da Control Stop para que ajude no processo de gestão das paradas de manutenção. E também eu queria um pouco dessa fala tua sobre a importância do gerenciamento de clima na parada de manutenção. Legal. O gerenciamento de clima, na verdade, é a grande sacada que você tem numa parada de manutenção, justamente por aquilo que vocês estavam falando, né? Você tem um incremento de pessoas, volume de tarefas, volume de alto risco. Então, dificilmente você vai conseguir fazer uma intervenção do ponto de vista de cultura. Não é impossível, mas é bem desafiador. Então, você tem que aliar aqui dois elementos importantes. O clima tem a ver com favorabilidade. Ou seja, quanto mais eu coloco aquele tema de forma interessante, de forma participativa para a turma que está chegando na parada, desde o DDS, aquele momento que às vezes a gente coloca lá um palco com um microfone para o gerente poder passar aquela mensagem, na hora que você está fazendo a liberação de trabalho, a forma como a gente libera o trabalho, a chegada do nosso terceiro, por exemplo, dentro do processo de integração, isso é fundamental para a gente mexer com o clima. Chegar num ambiente que te trata bem, que te cuida bem desde o primeiro dia, o Vitor brincou aqui com o pão de queijo, né? A gente usou o pão de queijo aqui para ele se sentir atraído para estar aqui com a gente, né? É a mesma coisa na parada de manutenção. Uma parada de manutenção que recebe bem as pessoas já passa uma mensagem clara. Fui paradeiro muitos anos, né? Eu e o Odilon rodamos o Brasil todo quase aí com parada de manutenção. E é interessante que a mesma equipe que tinha um comportamento absolutamente seguro numa planta, porque era bem recebido, tinha um comportamento completamente diferente em outra planta, onde não era bem recebido. Interessante, né? Ou seja, nós não estamos falando que mudou as pessoas, nós estamos falando que mudou o contexto. Então, o clima ele tem a ver com a forma como a gente desenha o contexto para receber as pessoas e a forma como a gente coloca na pauta, na agenda da parada de manutenção, os temas de segurança. E aí, o Control Stop faz um papel fundamental nesse processo.
porque ele dá visibilidade, ele dá padrões em termos de entregáveis para as pessoas, o que vai contribuir de forma muito importante para o clima da parada. Uma parada não é feita só de segurança, a parada é feita de um processo de manutenção robusto que precisa ser entregue dentro de um determinado tempo, foi planejado assim. Então você tem que associar muito um planejamento inteligente, e aí o Control Stop faz uma contribuição fantástica nesse sentido, com estratégias de deixar a segurança algo amigável, algo presente, algo que faz valer a pena fazer uma parada de forma segura. E me conta aqui, Júlio, agora eu estava começando a lembrar de algumas situações que a gente viveu em paradas e que tensionaram o clima pela falta da informação atualizada. Modelos de parada, reunião pela manhã, reunião final do dia, né, para atualizar o andamento da parada. E lembrando, para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer, ou algumas indústrias que não funcionam com o sistema de... Ou não é que não funcionam, na verdade, não fazem, né, as grandes paradas de manutenção. Imagina que você tem uma realidade de ter às vezes 500 funcionários, 1.000 funcionários, e de repente você vai viver por 30, 40, 70, depende do tamanho da parada. As petroquímicas, às vezes, elas são maiores, as sucroalcooleiras também, gigantes os momentos de manutenção. Você simplesmente sai de 500 e 1.000 para 20.000 pessoas, 15.000 pessoas, né? E você tem toda essa situação de inúmeras atividades. É risco crítico sobre risco crítico, o tempo todo que você tem nisso tudo. E o que eu percebia? Os apontadores da parada, né, quem está medindo ali se a coisa está ou não está acontecendo, de repente não coletava uma informação, ou essa informação ficava registrada somente no papel e não ia para o sistema, né? E a hora que chegava dentro da sala e onde nós estávamos presentes para ver o acompanhamento, dava o SPI, o avanço da parada estava atrasado, daí o comissionamento impacta, e nós estamos falando de milhares e milhares de dólares, né? Que a gente está falando em cifras. Milhões e milhões. Dependendo aí da situação que a gente tem aqui, realmente passa de quantias bastante significativas. E, de repente, a Control Stop vem e coloca um sistema que me encantou. Eu sentei na reunião desse nosso cliente, vamos fazer a primeira reunião da parada, sem papelada, sem nada, uma projeção, todas as áreas da fábrica, nível de avanço, a conversa fica melhor. Vitor, é isso? É isso aí. A informação é tudo. E a informação, acima de tudo, porque quando a gente fala da parada, a gente só está pensando naqueles, no caso da indústria de papel e celulose ou de siderúrgica, a gente está falando de 13 dias, 12 dias, ou como você falou, essas mais extensas. Mas o planejamento para isso aconteceu durante muitos meses. Praticamente, quando termina a parada, faz a avaliação de como foi a parada e já começa o planejamento para a próxima. Lições aprendidas e vamos começar a fazer o planejamento para a próxima. Acima de tudo, eu saber se aquilo que eu planejei está acontecendo. Como que essas coisas estão acontecendo? Mas eu consegui fazer mais rápido, esquece. Eu consegui fazer mais rápido também não é bom. Eu preciso fazer com uma margem de segurança, uma margem de um desvio padrão aqui, aquilo que eu planejei. Essa é a grande história. E eu ter isso de uma forma para que os dados todos que vêm de vários lugares, a gente sabe qual o tamanho de uma planta. Aí começam aqueles causos que a gente sabe o tempo inteiro. Aquela planta lá que tem 1.200 metros que o apontador fala, nossa, eu vou ter que ir até lá? Acho que eu vou dizer aqui está tudo bem, nem vou até lá. Ou passa um rádio, né? Passa um rádio. E aí, como é que fechando o equipamento? Né? E quem está falando lá é o terceiro. Exato. Não, está tudo bem tudo aqui, está tudo certo, aqui pode dar ok, né? Quer dizer, quando a gente traz isso, a gente traz credibilidade para a informação e a gente traz também uma visibilidade de todo o processo como está acontecendo. Parece videogame quando está começando, quando a gente está fazendo uma parada, porque todas as pessoas que estão envolvidas na gestão dessa parada estão com o celular ligado a noite inteira olhando e tal coisa. Essa aqui deu vermelho aqui, por que deu vermelho? Porque o cara não atualizou. Fala para ele atualizar lá. É uma coisa que fica viva e todo mundo fica comprometido em entregar as coisas de uma forma correta. E
eu ganho muito mais garantia também de que aquilo que está feito realmente está feito. Ultimamente, algumas das empresas, algumas das plantas com as quais a gente trabalha, ela condiciona a medição do terceiro, a medição do faturamento, a parte financeira da remuneração do terceiro com o checklist do apontador. Então, eu sou apontador, eu vou até lá, eu vou ver. E aí envolve uma porção de outras coisas. A área foi entregue limpa, a energia está ok, aquilo que tinha feito, eu tenho evidências de que isso foi feito. E se eu não desse evidência, o apontador não consegue terminar. E se ele não consegue terminar, o terceiro não consegue receber. Então, aquilo que eu tinha antigamente, que era o apontador falando, vai, termina logo, mudou, né? O terceiro falando, vem aqui, vê que está tudo certo, hein? Vê que está tudo certinho. Quer dizer, de novo, é a informação a serviço de uma produtividade, a serviço de um entendimento de tudo que está acontecendo na planta, tudo que está acontecendo na parada. A gente está falando aí de paradas com 60 mil atividades. É bastante coisa para 12 dias. É um negócio bastante significativo, né? E cenário complexo, né? Complexo. Não estamos falando de atividades relativamente simples. Né? Altura, alpinismo, de tudo. Sabe aqueles riscos críticos, os 11? Você soma todos eles numa única só. Né? Normalmente é isso. E, Júlio, e pensando do ponto de vista de clima ainda, de segurança, né? Você ter todo esse potencial gerenciamento que ajuda a dar uma previsibilidade até mesmo do atraso, né? Saber, olha, provavelmente o que vai acontecer aqui é tanto de horas de atraso, dias, às vezes, infelizmente, de atraso. Como é que isso pode conectar com uma ação de segurança, uma ação preventiva, né? Porque eu lembro de situações que a gente vive, e tem os gráficos de ocorrências de acidentes, que mostram muitos acidentes no início da parada, e muitos acidentes ao final da parada, né? Tecnicamente a gente sabe que é a variação do ritmo de trabalho, né? Eu acho que isso está muito claro. Mas na prática, isso assim, Júlio, você tem um sistema que te mostre isso, como que auxilia o gerente da parada, a equipe de segurança, os demais líderes a atuar? Cenário complexo, que exige muita atenção. Normalmente os acidentes, principalmente os acidentes de maior impacto, são ali no processo final de parada, ali na reta final, ali 10, 15% de cronograma, fechamento de equipamento. Eu vou usar uma expressão bem pouco técnica aqui, mas eu acho que vocês vão entender onde eu quero chegar. Informação mal feita, mal elaborada, gera um belo de um telefone sem fio. Né? O que é o telefone sem fio? É a turma chegando lá na ponta para o terceiro dizendo assim, moçada, não vai receber, né? Moçada, não tá mais na próxima parada. SLA, multa. SLA com multa. Não vai cumprir contrato, né? Então, uma informação bem desenhada, trabalhando de maneira visual, permite que o cara que está lá na linha de frente, o supervisor, consiga acalmar o time. Falar assim, pessoal, calma, não é por aí, né? Essa informação, vamos filtrar, vamos entender. Pode ter atrasos, às vezes pode acontecer, né? Pode ter oportunidade de melhoria do ponto de vista de SLA. Ok, isso aí faz parte do jogo. Você vai gerando aprendizados, como bem disse o Vitor aqui, para planejar a tua próxima parada de manutenção. Mas uma informação bem estruturada vai evitar talvez um dos grandes ativadores de comportamento de risco da turma, que é o telefone sem fio. Né? A turma recebendo informação no dia a dia ali que fala assim, meu Deus, perdemos o contrato, meu Deus, não vamos entregar, ouvi dizer que parece que está vindo outro terceiro, isso é coisa que a gente ouviu, não é na teoria. Então, na prática, né, a turma trazendo situações ali, onde falando assim, não, parece que a gente vai ter multa, não vamos nem receber. Então, assim, imagina como é que o cara que passou 10, 15, 20 dias trabalhando numa parada de manutenção, o Odilon e eu vivemos há muitos anos atrás uma parada de manutenção aqui na região do sul do Brasil, que estava tão frio, foi em período de junho, julho, estava tão frio que o povo se apavorava, tanto que eles falavam assim, nós queremos ir embora, termina logo essa parada que está muito frio. Né? Os caras estavam doidos para ir embora aqui da região, era aqui na região, mais região sul do Paraná aqui, estava bem desafiador. Torres altíssimas, fazendo troca de equipamentos em altura. Um frio danado. Agora imagina, você nessa condição, longe de casa, 15, 20 dias, passando frio, que é alguma coisa horrível, quem não está acostumado, começa a chegar a informação toda
toda atrapalhada para a turma. Não vai cumprir, não vai isso, não vai aquilo. Ou seja, um sistema como esse permite que você tenha uma gestão de ativadores. Você vai fazer gerenciamento de ativadores para evitar que esses ativadores levem as pessoas aos comportamentos inadequados ou não esperados dentro da parada. E é interessante, né, Júlio, porque o contexto, né, como a gente tem falado tanto da importância de olhar isso. Esse trabalhador, o paradeiro, né, ele é um cara que ele vai embora, e quando ele vai embora, normalmente ele já está com outro contrato, com outra empresa para outra parada. Então imagina como é que está a cabeça dele, que talvez ele nunca mais volte a trabalhar para aquela empresa, que de repente está sendo ameaçada de ser multada ou de vir aquela ameaça de não receber, e ele está com poucos dias para ficar ali, porque a logística já está comprada, o ônibus já está pronto, né? Ele já vai ter que sair dali com o frete. E muitas vezes nem é real, essa pressão ela nem é real. Não. É alguma coisa telefone sem fio. É telefone sem fio. Então acho que traz uma potência muito grande para o processo, para essa solução da Control Stop. E como é que funciona para entrar em contato com vocês lá, Vitão? Como é que para conhecer mais detalhadamente? A gente tem um site, tem um canal no YouTube, tem um canal no Instagram e LinkedIn. controlstop.com.br ou falar comigo. Se puder, vamos colocar aqui meu contato. A gente tem o prazer de marcar, falar mais. É um assunto que a gente gosta muito de falar, né? E tem mais uma coisa, eu só queria pegar um gancho aqui do Júlio, né? É incrível como a informação é um negócio importante, e a gente trouxe isso também para o meu CPTO, a informação, a gente compartilhar a informação. Algumas plantas com as quais a gente trabalha, essas plantas grandes, algumas delas começaram a compartilhar essa informação através de monitores na planta inteira, no refeitório, no vestiário, em pontos de passagem para as pessoas, estava todo mundo sabendo. E vermelho é vermelho, nem precisa explicar, é vermelho, aqui está ruim, aqui precisa ser resolvido. Esse cara que está lá com algum problema, ou ele tem uma justificativa, e pode ter mesmo, é claro, ou ele vai procurar saber uma forma de antecipar, e a gestão da parada vai procurar caminhos alternativos para que não sofra as consequências desse atraso, do que está acontecendo aqui. Ou seja, a informação compartilhada gera ganhos para todo mundo, né? Vitor, eu tive uma experiência fantástica, né? Exatamente nessa vez que nós nos conhecemos, a gente estava lá assessorando essa parada de manutenção, a gente viu que algumas coisas não iam ser entregues, e um equipamento crítico não ia ser entregue, e nós decidimos, junto com o nosso cliente em comum, sentar com toda a liderança para ter uma seguinte conversa. Pessoal, já é fato, nós vamos atrasar. Como é que a gente vai fazer para cumprir o melhor prazo possível sem a gente machucar, sem machucar ninguém aqui, né? Sem a gente machucar qualquer pessoa aqui, na verdade, né? E aí foi um recombinado das coisas que, mesmo com um atraso, a gente não pode tentar vencer algo que é físico, chamado tempo, né? E recombinou tudo. Fez uma força-tarefa da equipe de segurança, uma força-tarefa da liderança, que não estava envolvida diretamente com a parada, estava com a operação, então dessa forma reforçou o time, aumentou o cuidado nas análises de risco, nas permissões de trabalho. Então, quer dizer, veja como é um orientador que não tem a ver só com um prazo. É terminar, eu acho que não é terminar mais rápido, é terminar melhor, né? Eu acho que esse conceito de excelência operacional aplicada à parada de manutenção faz todo sentido. Queria agradecer muito a tua presença aqui. Uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez, que coisa boa. Obrigado, Julião. Valeu.